boa noite a todos aí, a todas. Bom, hoje é bem tranquilo, é pra gente ter um tempo descontraído. Enquanto a gente faz a recapitulação, a gente vai brincando, tá? Agora, é uma brincadeira séria, tá? Então, eu vou pedir que vocês... Não precisa abrir a câmera se não quiser, tudo bem. Mas assim... eu vou pedir que vocês não consultem a Bíblia, nem o celular, nem internet, nada, porque fica fácil, tá? Eu acredito que eu quero só saber o quanto, né, a memória de vocês aí, aquilo que vocês conhecem, tá fresquinho, tá alinhado com o que a gente ensinou. E aí faz o seguinte: não consulte nada além, né, do seu coração, do seu entendimento, do Espírito. Conte com o Espírito Santo para te ajudar aí. E outra coisa, hein? Anota num papel quantos acertos. Nós vamos ter 20 questões de múltipla escolha. Vou dar um tempinho, né? Vou dar um tempinho aqui, até vou pegar ali o cronômetro. Tempinho ali de 20 segundos mais ou menos, para você ler, enquanto eu leio, para você pensar. Coisa rápida, ou 30 segundos, enfim. E aí a gente traz a resposta. E o que eu quero com isso? Se porventura, acertando ou errando, você quiser perguntar alguma coisa em cima daquilo, quiser entender melhor a resposta, porque o legal é isso, né? Pastor, mas por que essa resposta? Eu não entendi. Fala mais sobre isso, porque a gente vai trazendo as ideias, tá bom? E então a dinâmica é essa aqui. Deixa eu só pegar meu cronômetro aqui, só um minutinho. Então é o seguinte, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Tem alternativas, professor? Todas, isso. Todas com alternativa. Estão visualizando aí? Sim. Legal, Sim, legal, sim, turma. sim. É bem facinho, tá? Não tem assim, 80% eu considero, né? Não é nem por ser pastor, não. Mas assim, são perguntas simples, né? Tá bom? Então, só para vocês entenderem, eu estava conversando com alguns aqui já. Saindo aqui dessa classe Vida Cristã, que se encerra hoje, a próxima etapa é a classe Visão. Aí no trilho aí, ó, tá? Essa amarelinha aí, Visão. Ali vocês vão aprender um pouco mais sobre o que é uma igreja em pequenos grupos. Um pouco desse conceito de pequeno grupo na Bíblia e tudo que envolve isso, tá bom? E essa classe vai retomar no ano que vem, em março, dia 6 de março. Logo depois do carnaval, primeiro domingo pós-carnaval, tá? E aí a gente vai com essa classe Visão mais 4 meses, março, abril, maio e junho. Aí nós entramos em julho com uma parada, né, uma férias, e volta em agosto para a classe Crescimento. E aí vocês vão ter sempre duas opções para escolher uma e participar. Essa Crescimento ela é bimestral. Então, são apenas 8 encontros cada matéria. Vocês vão passar, então, a ter cada 2 meses um curso novo. Ok? Então, assim como a vida cristã, o único critério é presença mesmo. Esse compromisso em estar participando. Como eu falei também com a turma aqui, quero acreditar que ano que vem nós já estaremos presencialmente de novo reunindo. E não sei ainda se vai manter o horário, se nós vamos voltar para o horário da manhã, mas isso a gente vai avisar com certeza, com antecedência para vocês. Tá bom? Vamos lá. Vamos para o quiz aí da vida cristã. Alguns chegaram depois aí, eu estava comentando também com o grupo que esse aqui é o Enem de vocês, tá bom? Então vocês não estão livres do Enem, né? Vocês vão fazer um Enem Gospel. Hoje aqui. Então vamos lá, eu vou soltar a pergunta. E aí quando eu falar, né, vou soltar a pergunta, eu vou ler a pergunta e vou dar os 30 segundos para você responder. Não é para responder audível, é só para você marcar aí a opção no seu papel. Vou contar com a honestidade de todos, é óbvio. E se a alternativa corresponder, você bota um pontinho. Se não, tudo bem. Ok? No final a gente faz a somatória aí. Vamos lá, primeira pergunta, hein? Quantos livros há no Velho, que na verdade é melhor chamar de Antigo, né? E no Novo Testamento consecutivamente? Então, consecutivamente, no Antigo Testamento tem 37 e 29,
38 e 28, 39 e 27 ou 40 e 26. Não vale consultar. Então, o Antigo Testamento tem quantos? E seguido dele, quantos tem livros no Novo Testamento? Pode perceber que se somar tudo aí vai dar os 66. Valendo. Vou dar aí. Eu acho que não precisa dar 30 segundos não, né, gente? 20 segundos aí tá bom, hein? Pra pensar. Quem sabe, sabe, né? Vou dar 20 segundos aqui. E a gente vai... Ai. Negócio de ser online, não dá nem pra dar uma maçã pro professor pra dar uma ajudada, né? Esse negócio de maçã aí com Bíblia não combina muito não, irmão. Não é um bom sinal, não. É verdade. Verdade. Já foi mal. Bom, parou. Vamos lá. A resposta correta, não sei se você acertou, mas é 39 livros no Antigo e 27 no Novo. O bom aí é que se você soubesse pelo menos um dos dois, você já ia matar o outro, né? Porque, eu lembro que o Novo tem 27, então a única opção que tem 27 aí é 39 no outro, para dar os 66, tá? Então são 66 livros, mas que compõem a Bíblia. Aliás, a palavra Bíblia, né, no grego significa livros, ou biblioteca, né? É daí que vem a palavra biblioteca, né? A palavra biblos no grego significa livros. Então, é um só livro, ao mesmo tempo que contém 66 livros. Tá? É uma obra com 66 livros. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. Alguma dúvida? Alguma reclamação? Aqui tem VAR, viu? Qualquer coisa a gente pesquisa aqui no VAR, né? E a gente fala aí. Se alguém quiser reclamar aí, né? Então, ontem o Flamengo não conseguiu ser ajudado pelo VAR ontem, ainda bem, né? Mas hoje tem aqui, se quiser a gente dá um jeito no VAR aqui. Tá? Super tranquilo. Então beleza, vamos para a próxima aí, né? Pergunta número 2. Olha aí. Aí você vai fazer o seguinte. Qual a sequência abaixo está na ordem correta? Na ordem correta, tá? Alternativa A, Esdras, Neemias, Esther e Jó. A B, Jó, Esdras, Neemias e Esther. A C, Esther, Jó, Neemias e Esdras. E a D, Esdras, Neemias, Jó e Esther. Então aí você tem que lembrar um pouquinho dessa sequência aí dos livros do Antigo Testamento. Mais ou menos aí nessa metade do Antigo Testamento aparecem esses livros, tá bom? São livros um pouquinho aí de poesia, né? Vamos lá, hein? 20 segundos. Vou soltar agora. Às vezes dá um detalhezinho que passa, né? Esse aqui vem antes desse, qual que é e tal. Lembrando que os livros da Bíblia, né? Eu vou dar a resposta primeiro, que já parou, e depois eu falo isso. Mas é uma informação interessante para nós, não sei se vocês vão lembrar. Ó, resposta correta, alternativa A. Esdras, Neemias, Esther e Jó. Tá bom? Então você tem ali, né, o Antigo Testamento, os livros, o Pentateuco, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí você vem os 12 livros históricos, Josué, Números, Deuteronômios, aí vem... Nossa, agora deu branco na minha aqui também, né? Primeira e segunda Samuel, primeira e segunda Reis, primeira e segunda Crônicas. E fugiu agora, zerou aqui. Esdras, Neemias, Esther, Jó, e Salmos e Provérbios. Esse é chamado de... os livros poéticos, né? Na verdade, Esther, Jó, Salmos e Provérbios e Eclesiastes, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São 5 livros que a gente chama de poéticos. Tem esses livros históricos, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó,
E aí vem Salmos, e aí vai para frente. Provérbios, Eclesiastes, Cantares, aí vem profetas maiores, profetas menores, e encerra os 39 do Antigo. Alguma dúvida aqui, alguma questão, não? Até eu me enrolei aqui na decoreba. Tem até uma musiquinha. Eu só acertei porque eu sabia que depois de Jó era Salmos. Aí não tinha Salmos aqui, aí foi por eliminação. Ah, você sabia que logo depois de Jó... Ó, ótimo, ótimo. Pensou direitinho. Muito bom. Né? Porque, de fato, encostado com Jó está o livro dos Salmos. Então, você já matava aí, né? Não precisava nem saber se... Né, que vinha antes. Muito bom. É assim mesmo. Muito bem. Quem gosta do departamento infantil tem a musiquinha infantil das crianças. Tem a musiquinha, boa. Essa musiquinha. Por isso, essa aí eu já sei de cor. Já aprendeu desde pequeno. Legal. Então, repetindo aqui, né? Eu ia falar que a Bíblia, ela não está organizada em ordem cronológica, tá? A Bíblia está organizada em ordem literária. Como eu falei, primeiro vem o Pentateuco, 5 livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí vem depois os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas, aí Esdras, Neemias, Esther. E aí depois vem os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E aí os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. E os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá bom? Então, ordem literária. E o Novo Testamento dividido também, os Evangelhos, o livro histórico que é Atos, as cartas de Paulo, depois as epístolas gerais e aí o Apocalipse. Vamos lá? A terceira tem a ver com essa. Agora eu quero que você coloque na ordem os livros do Novo Testamento aí. Qual a ordem aí é a correta? A alternativa A, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 3 João e 2 Pedro. A alternativa B, 1 Timóteo, 2 Tessalonicenses, 3 João e 2 Pedro. C, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Pedro e 3 João. E D, 1 Timóteo, 2 Tessalonicenses, 2 Pedro e 3 João. Não é pegadinha não, tem uma aí que está certinho. 20 segundos. O bom é que assim dá para chutar também, né? Se tiver alguma dica, eu sei que esse aqui vem antes desse, pelo menos isso eu já sei e tal, já ajuda. Valeu, gente, deu até 30 segundos aqui, ó. Vamos lá. Resposta correta, alternativa C. Opa. 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Pedro e 3 João. Claro que eles não vêm colados um no outro, né? 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, aí vem um monte de livro, depois vem 1 Pedro, 2 Pedro, aí vem 1 João. Mas assim, na ordem, eles estão nessa sequência, tá bom? Essa sequência é correta. Isso acho que ficou claro aí, né? Não é que eles estão na sequência já colado um no outro, não. Mas eles vêm nessa sequência crescente aí. Dúvida? Tem alguém aí que já está desesperado, está na zona do rebaixamento, não acertou nenhuma? Não, ninguém. Então, estão indo bem, né? Ó, quero ver empate lá de 10 pontos com um monte de gente no final lá. De 10 pontos não, né? 20, né? Tirando 10 na prova, hein? Tá facinho, né, gente? Vocês estavam com medo, ó. Que moleza, hein? Quarta pergunta. Conforme... Aí você não pode abrir nesse texto, tá bom? Mas é só para ter ali a referência. Conforme as escrituras, João 1 e 14, Colossenses 2, 9. Quem é Jesus? Ele é Deus somente? Jesus é 100% Deus e 100% homem? Jesus é homem somente? Ou ele é metade Deus, né, 50% Deus, e metade homem, 50% homem? Quem é Jesus? 20 segundos. A diferença desse aqui para o online, ou para o presencial, é que lá no presencial
a turma faz em grupo isso aqui, né? Aqui não. Aqui o negócio é, é cada um por si, Deus por todos, né? Resposta correta. Essa tá fácil, hein? Jesus é 100% Deus e 100% homem. E nota, eu estou dizendo que ele não foi, ele é. E continua sendo. Né? Assumiu a forma de homem. Enquanto esteve aqui, ele se esvaziou de alguns atributos, mas não deixou de ser 100% Deus. Tá? É interessante, ao mesmo tempo que é complicado entender isso, né? É muito interessante, muito maravilhoso ver como Deus é amor. Porque eu costumo pensar nisso como pai. Quem tem filho pequeno, obviamente, ou se já teve, né? Vai se lembrar que a gente, quando vai brincar com os nossos filhos pequenininhos, eu posso lembrar jogando bola com meu filho até hoje, né? Mas hoje já está mais difícil. Eu estou mais velho, meu filho já está crescido, então hoje já não é mais aquela babada toda de ganhar dele, né? No videogame, então, tá complicado. Mas o que acontece? O pai, quando vai jogar bola com o filho muito pequeno, o pai tem que se esvaziar, não tem? Ele tem que tentar ali fazer com que o filho, né, ele interaja. E muitas vezes o pai vai deixar a bola ali passar debaixo da perna, o filho vai chutar e o pai vai tomar o gol, para o filho ficar feliz, né? E você vai brincar ali, você vai se fazer, procurar se fazer um igual, para interagir com ele. Porque se eu for jogar bola com meu filho como homem, como eu jogo com adulto, meu filho não vai nem pegar na bola direito. Eu vou fazer todos os gols nele, ele não vai conseguir chutar uma bola no gol que passe, quando é muito pequenininho. Mas a gente faz ele pensar que que ele é melhor que o pai, né? Não é assim? E ele faz o gol, ele fica feliz e tal. É exatamente isso. Agora, mesmo jogando assim com meu filho, e ele ganhando e chutando e tal, eu não deixei de ser pai. Eu não deixei de ser o homem adulto que eu sou. Eu abri mão, né? Da força que eu tenho, talvez ali da habilidade que eu tenho para jogar bola, para poder fazer meu filho feliz naquele momento ali. E Deus é tão bom. Já imaginou se Deus fosse brincar com a gente do jeito que ele é plenamente? Se ele fosse falar conosco com o vocabulário de Deus para homem? Ele teve que se fazer homem, 100% homem, né? Primeiro, a Bíblia diz que ele fez isso para quê? Para cumprir o plano que o homem, Adão, não conseguiu. E ele fez isso por amor. E ele se entregou por nós. Ele não só perdeu o jogo, nesse sentido, por nós, como ele perdeu a vida. Né? E isso para que nós pudéssemos nos conectar de novo com ele. Né? Então isso é maravilhoso. 100% Deus e 100% homem. Quinta pergunta. Conforme aí o texto, então, que vocês estão vendo aí de Lucas, né? 19:10. Por que Jesus veio ao mundo? Pergunta. Ele veio ao mundo porque ele amava o Pai, amava a Deus. Ele veio ao mundo por causa dos judeus. Ele veio ao mundo para servir de exemplo. Ou ele veio ao mundo para buscar e salvar o perdido, conforme Lucas 19:10, e aí é claro, você não pode consultar, tá bom? Espero que, se você não lembra desse versículo, alguma coisa aí no texto, nas alternativas, possa te fazer lembrar desse versículo, porque o que está escrito aí numa das alternativas é praticamente um versículo literal, tá? Então eu vou colocar aqui 20 segundos, e aí você, se já sabe, né? Se não, vai pensando, tentando lembrar desse versículo, desse propósito, a vinda de Jesus, né? Porque, conforme Lucas, né? Por que Jesus veio ao mundo? Vamos lá. Lucas diz que o Filho do Homem veio ao mundo para quê? Para buscar e salvar o que se havia perdido. Claro que Jesus amava a Deus e ele veio também ao mundo por amor ao Pai para cumprir o propósito. Claro que Jesus também veio ao mundo para os judeus, porque tem outro versículo que diz que ele veio para os que eram seus,
mas os seus, falando dos judeus, né, não o receberam. E é claro que ele veio para servir de exemplo, porque nós acabamos de citar o texto de Hebreus, que Jesus aqui viveu como homem, passou por todas as provações como homem, né, só que ao contrário de nós, sem pecado. Então ele serviu de exemplo também de alguém perfeito. Aí eu costumo brincar aí com a mulherada dizendo o seguinte, e homens, gravem essa aí, pode usar, viu? Não existe mulher perfeita. Vocês sabem disso, né? Alguém quer contestar aqui minha afirmação? Não existe mulher perfeita. Mas homem perfeito existe um. É ou não é? Ah, tá vendo aí, homens? Agora a gente tá por cima, hein? Homem perfeito existe pelo menos um. Mas existe. Vamos lá. Próxima, sexta. Quais os 2 maiores mandamentos? Gente, essa aí tá de bandeja, hein? Quem não marcou ponto até agora, chegou a vez. Amar o próximo e perdoar. Amar a Deus e ao próximo. Amar a Deus e perdoar. Ou orar e jejuar. Sem rir, hein? Pregamos sobre isso um dia desse atrás aí, hein? Quando eu preguei sobre uns aos outros, né? Qual os 2 maiores mandamentos? 20 segundos está passando. Fechou. Vamos lá. Alternativa óbvia. A gente escuta muito isso, né? O brasileiro sabe disso, não precisa ser cristão, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Os 2 maiores mandamentos da lei. Alternativa B. Tá bom? Claro que perdoar é um mandamento, orar, jejuar, né, são mandamentos. Jesus ordena que façamos isso, né? Mas não são os 2 maiores, né? Os 2 maiores, amar a Deus e ao próximo. Ok? Olha, gente, qualquer pergunta, qualquer colocação, enfim, qualquer comentário, fique à vontade, abre o microfone, me interrompe, tá bom? E a gente vai trocando ideia aí. Tudo bem até aqui? Tem alguém já pensando em pular da janela? Não faz ainda não, ainda tem pergunta ainda, gente, segura, tá? 7ª pergunta. O que devemos fazer para sermos salvos e recebermos a vida eterna, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12? Primeira resposta, alternativa A. Não precisamos fazer nada, porque é um presente. Alternativa B. Precisamos crer e ser batizado. Alternativa C. Precisamos ter fé e obras. E alternativa D. Crer. Precisamos crer. Conforme João 1:12, o que nós precisamos fazer para sermos salvos? 20 segundinhos aí, pensa bem, se não tem pegadinha, alguma coisinha aí, não vai abrir. Oi? Tem uma pegadinha. Tem uma pegadinha aí, mas eu estou citando João 1:12, hein? Não, mas tá tranquilo. Mas se quiser chamar o VAR, a gente chama. Bom, 20 segundos, já passou 25. Resposta correta, essa realmente ela pode enganar um pouco, mas a resposta é a D, né? A todos que creram, ou a todos que creem, todos que o receberam, a saber, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ok? Então é claro que talvez você pudesse confundir com a A, porque a salvação é de graça, ela é um presente. Mas não é nesse texto que essa afirmação aparece, tá bom? Então é verdade que a salvação é um presente, né? Que em nós não podemos fazer nada. Aliás, eu estava pregando sobre isso hoje, pregando Filipenses 3, na igreja lá de Itapecerica, e conversando com a igreja, eu estava falando exatamente sobre isso. Você não é salvo, olha que, presta atenção no que eu vou dizer agora.
Você não é salvo por causa da tua fé. Você é salvo por causa da obra de Cristo na cruz. Pelo que Cristo fez, não pelo que você possa fazer. Agora, quando você entende o que Jesus fez, quem ele é e o que ele fez, a obra dele na cruz, então é por meio da fé que você se apropria dessa verdade. Então a fé é o instrumento pelo qual você se apropria da salvação. Não é ela que te salva. Até porque a Bíblia diz que vocês são salvos pela graça, por meio da fé, mas isso não vem de vós, é um presente, é um dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação, a fé é o instrumento pelo qual nós nos apropriamos da salvação. Porque a salvação ela é por meio da fé. Ela não é por causa da fé. Entende a diferença? A causa da salvação é a obra de Cristo na cruz. A fé é o meio pelo qual eu me aproprio disso. Vamos lá. 8ª pergunta. Muito bem. Agora, se antes tinha uma sequência de livros da Bíblia, agora eu tenho uma sequência aí de nomes de discípulos. Então eu quero que vocês me apontem qual é a sequência que corresponde aos discípulos de Jesus, narrado lá em Marcos 3, 16 e 19. Aí não tem pegadinha, é só saber o nome. Tem alguém aí que está intruso, tá? E tem uma lista aí que todos são discípulos. As outras 3 tem alguém aí que tá de gaiato aí no meio. Primeiro, alternativa: Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tadeu. Alternativa B: Filipe, Bartolomeu, José e Tadeu. Alternativa C: José, Bartolomeu, Mateus e Tadeu. E alternativa D: Filipe, José, Mateus e Tadeu. Então, uma coisa já é certa aí, né? Tem gente que aparece em todas as listas. Certo? Tem um que aparece em todas. Então, já vai. Não tô dando não. Tô dizendo que tem um que um aparece em todas. Então já descarta um, né? Aí você precisa só saber de 3 agora. Qual dos 3 tem um que não é? 20 segundinhos, já faltam 10. O pessoal tá rápido aí, hein? Só tá resolvendo isso aí em 5 segundos. Não é verdade? Vamos para a resposta, hein? A: Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tadeu. Quem é o intruso aí? É o José, né? José não era discípulo. O Tadeu aparecia em todas as listas. Então você precisava saber aí entre Bartolomeu, Mateus, Filipe e José, na verdade mais 4, né? Qual desses aí não era. Então José não era discípulo, tá? Apesar de às vezes confundir, né, o José de Arimateia, tal, a gente escuta lá, né, enfim, né, e às vezes não é tão comum outros nomes como, por exemplo, Bartolomeu, talvez a gente não lembra dele. Mas tá aí, se quiser consultar o texto depois, vai ficar gravado, Marcos 3, 16 a 19. Tranquilo aí, gente? Beleza? Alguém desesperado aí? Podemos continuar? Foi difícil agora. Foi difícil, né? Dá uma confundida. Nome é complicado, gente. Eu também não sou muito bom com nome, não. Às vezes aparece nome, ou seja, o nome de lugar, o nome de gente. Aí eu me enrosco mesmo. Mas faz parte. A gente vai aprendendo aí. 9. A respeito da oração. Eu não sei quantos participaram dessa aula sobre oração, ou o presencial, ou online, ou depois assistiram. Nós falamos de uma sigla, ACAS, A-C-A-S. E eu quero que vocês me digam o que significa essa sigla. Ela significa adoração, confissão, agradecimento e súplica. Adoração, comunhão, agradecimento e súplica. Adoração, confissão, alinhamento e súplica. Adoração, comunhão, alinhamento e súplica. Qual dessas alternativas aqui corresponde à sigla ACAS a respeito da oração? É a estrutura de uma oração, né? 20 segundinhos aí. Eu sei que se você não participou da aula, tenta
né, pensar sobre oração, o que você precisa? Quais os elementos que compõem uma oração? Aí você, olhando para isso, talvez ajude você a identificar qual é a alternativa correta, tá bom? Vamos lá, esse aqui eu vou dar uns 30 segundos para você pensar, vou dar um pouquinho mais. Fechou, gente? Ó, 30. Resposta correta, alternativa A. Você na oração, você adora, você confessa pecados, você agradece e você suplica. E a súplica é dividida em a súplica por mim, né? E aí, quando eu peço por mim, isso se chama petição. E quando eu peço por outros, isso se chama intercessão. Tá? Então a súplica é dividida em 2 pontos, né? Petição e intercessão. Mas aí para você lembrar, né, quando você for orar, você lembra do Acas, né? Adoração. Começa elogiando Deus, seus atributos e tudo mais. Confissão, aí eu confesso meu pecado. Né? Agradecimento por tudo que Deus tem sido e tem feito. E aí no final eu vou pedir. Tem gente que só usa o S, né, na oração. Não adora, não agradece, né? Não confessa nada, já chega pedindo. Né? Já chega pedindo. E aí, né, é meio estranho, né? Porque a Bíblia está repleta de orações nessa estrutura aí, com essa estrutura aí. Se você olhar lá para a oração de Neemias, por exemplo, tem essa estrutura. Ele faz isso. Né? E outras orações que mostram, né, essa estrutura aí. Ok? Metade agora, em 10ª. Chegamos na metade. Opa, eu já dei a resposta. Mas tudo bem. Vamos lá. Tiago fala que nós somos tentados pelo quê? Pelo diabo, pela própria cobiça, pelo mundo ou por todos eles? Os 3 anteriores. 20 segundos. Pelo que nós somos tentados? Pelo diabo, pela própria cobiça, pelo mundo ou pelos 3? Quem lembra do texto de Tiago, né? Fala quando nós somos, Deus não tenta ninguém. Quando nós somos tentados, resposta correta, tentados somos pela nossa própria cobiça que nos seduz. Aliás, não sei se vocês lembram desse texto, né, da tentação. Tiago fala, ele compara, ele faz uma comparação da tentação com uma gravidez, né? Fala que a tentação, você cobiça, e aí ele fala assim, gera em você, né, essa cobiça, e a cobiça dá a luz ao pecado e o pecado à morte. Lembra desse texto? Tiago está usando uma ilustração ali de gravidez. E é exatamente isso que acontece na tentação, né? Porque muitas vezes você já não sai pecando de cara. A coisa começa ali nos teus olhos, né? E passa ali para tua mente, para teu coração. Você vai pensando, você vai meio que concebendo aquilo no teu coração, até que você decide ir lá e praticar. E aí vem a luz do pecado. E aí a consequência disso é a disciplina, né? É a separação, quebra de santidade. Não foi assim com Davi? Lembra Davi e Batseba? Davi começou lá, primeiro que ele tinha que ir, né, sair para a guerra, e ficou em casa, premeditado ou não, mas de qualquer forma ele não devia estar ali. E aí ele passeando pelo palácio, viu a menina lá tomando banho. E aí o problema foi que ele fixou os olhos, e aí já veio, ali começou a gravidez do pecado, né? Ele começou a imaginar. Ele começou a maquinar na cabeça dele um plano para ter aquela mulher. E aconteceu o quê? Ele, com a autoridade que ele tinha, ele acabou chamando a mulher. Quem conhece a história sabe que depois ele teve que dar um jeitinho, que ele engravidou a mulher, para o marido não descobrir, né? Não tinha ainda programa do Ratinho na época, e não tinha esse negócio do exame do DNA, e o Davi deu um jeito de resolver a parada matando Urias. E isso ficou, né, foi uma tragédia na vida dele. Depois disso, óbvio, mesmo arrependido, restaurado, Deus pesou a mão na sua família, né? Falou para ele que a criança morreria
e que os filhos dele não andariam nos caminhos, né? Que a família ia se revoltar, ele ia ter problemas, e teve, né? Davi teve uma experiência traumática de família. Ele teve um filho que matou o irmão, depois queria matá-lo. Teve uma filha que foi estuprada. Então foi uma desgraça a vida familiar dele por causa disso. Deus pesou a mão mesmo, né? Então você vê que perdão não é absolvição, né? Deus perdoou Davi, mas a disciplina veio. O que você planta, você colhe, né? Então nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Tem gente que por causa da cobiça hoje está colhendo frutos amargos de escolhas, de decisões que fizeram ali sabendo que estava errado, que era pecado, desagradaram a Deus, e aí Deus perdoa sim, Deus restaura, mas Deus não inocenta o culpado, Ele disciplina, né? Muito bem. 11. Qual das 3 etapas correspondem ao tripé do arrependimento? Não sei se vocês já ouviram falar também na aula sobre tentação, sobre essa questão do arrependimento, esse tripé, né? Você só tem o arrependimento completo quando acontecem essas 3 coisas. Que 3 coisas são essas? A. Repreender, confessar e acalmar. B. Reconhecer, clamar e abandonar. C. Repreender, clamar e acalmar. E D. Reconhecer, confessar e abandonar. 20 segundos. Essa também eu lembro que, né, muitos acabam não acertando porque não lembra, mas se pensar um pouquinho sobre arrependimento, talvez você consiga matar a charada aí. Né, talvez não vai lembrar na aula quando o professor trouxe isso, o tripé do arrependimento, mas vai lembrar. Ou se já foi alguma palestra do CR, né, pastor? Ah, o CR também fala? Ah, ou pelo menos dá uma boa dica, né, se não traz exatamente. Legal, que bom. Então vê se você não erre dessa vez agora, então. Se você erre, aí a gente, né, perde ponto. Vamos lá, 20 segundos. Já passou 40, ó, eu estou aqui esperando. Ó. Resposta correta. Alternativa D. Quando você peca, o que é preciso para que haja arrependimento? Primeiro, reconhecer que errou. Né? Primeiro, reconhecer que você errou. Saber que você errou. Depois, confessar aquele erro para Deus. E, se foi contra alguém, pedir perdão. Ir lá e confessar isso para aquela pessoa. E depois, tá bom? Tá resolvido? Não. É uma decisão de não fazer mais. Uma decisão séria diante de Deus de abandonar aquele pecado. Ah, pastor, mas... então a pessoa só está arrependida quando ela não fizer mais. De fato, às vezes você vai cair no mesmo erro. O problema é quando você já está premeditando fazer de novo e está fazendo um teatro, fingindo que está arrependido. Reconhecendo, orando, pedindo perdão, mas sabe que amanhã vai fazer de novo. Você acha que Deus é bobo? Ele sabe que você não está a fim de abandonar o pecado. Ele não vai te perdoar. Agora, pode acontecer de genuinamente a pessoa de fato ficar triste por aquele pecado e ela não quer fazer mais. E por algum motivo, mais tarde, né, um outro dia, ela cai de novo naquilo, mas não porque ela quis, no sentido de que ela já estava premeditando, mas é que ela não conseguiu naquele momento permitir que o Espírito Santo agisse e ela entristeceu e caiu de novo. Mas não que ela já sabia que eu estava desejando pecar e estava fazendo um teatro. Pode acontecer. Tá? Agora, tem muita gente que realmente faz vive essa vida farisaica. Fica pedindo perdão na oração, mas não está arrependido, porque não está a fim de parar com aquilo. Né? Então, Deus conhece mais do que nós mesmos. Nós não podemos nos enganar a nós mesmos. Tá? Eu sei que é difícil, muitas coisas, eu luto com pecados, não é fácil, mas Deus também, de novo, Ele não é bobo, Ele sabe quando você está arrependido mesmo. E Ele só vai perdoar mediante arrependimento. E arrependimento é isso aí, reconhecer, confessar e abandonar. Tá? O pecado tem que nos entristecer. Não pode ser uma rotina. Tá? Até a pessoa fala assim, mas não tem lá 1 João 9? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Verdade.
É verdade, graças a Deus por 1 João 9. Só que eu li uma vez, alguém foi muito feliz quando disse que 1 João 9 deveria ser step. Né? Quem tem carro sabe o que é um step. O step é aquele pneu reserva. Inclusive agora, nos carros mais novos, é um pneu bem fininho, né? Não sei se vocês já viram. Ele é diferente do pneu titular. Exatamente para quê? Para provocar a pessoa a entender que aquele pneu que chama-se step não é para ficar rodando. É para você procurar com urgência o primeiro borracheiro para consertar o pneu titular e voltar a guardar o seu step. O step é um socorro e emergência, rápido. Não é para ficar andando com step. Né? 1 João 9 é step. Sabe qual é o pneu titular? Deveria ser do crente? Romanos 6. O pecado não mais terá domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Então considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus. Agora, se pecar, aí, né, confesse, use 1 João 9, ele é fiel e justo para nos perdoar se nós confessarmos nosso pecado. Mas não pode ficar confessando toda hora, pecando toda hora, porque Deus vai perdoar, eu vou sair pecando toda hora do jeito que eu quiser, não vou me arrepender, não vou odiar o pecado, porque eu posso pedir perdão mesmo. Cuidado, Deus conhece teu coração. 1 João 9 é step, ou seja, quando eu pecar, aí eu devo confessar e pedir perdão. Mas isso não deve ser uma linha na minha vida. A linha na minha vida tem que ser Romanos 6. O pecado não mais terá domínio sobre vós. Vamos lá. 12. Tem uma dessas 4 aí, uma delas está incorreta a respeito do batismo bíblico. Alternativa A. Incorreta, gente, por favor. Tem uma que não é verdade. Só uma. As outras 3 são verdadeiras. Qual delas não é verdadeira a respeito do batismo? Primeiro, o batismo é um símbolo. Segundo, o batismo é consequência da salvação. Terceiro, o batismo é condição para a salvação. Quarta, o batismo é um testemunho público. Qual dessas 3 aí está errada? Não corresponde ao que é verdade em relação ao batismo bíblico. 20 segundos. E aí, tá difícil essa? Não, né? Pronto. Resposta correta. Alternativa C. O batismo não é condição para a salvação. Ele é uma consequência dela. Eu não me batizo para ser salvo. Eu me batizo porque eu fui salvo. O batismo é um símbolo da salvação. É um testemunho público e não uma condição. Espero que isso tenha ficado claro para vocês aí, tá bom? Qualquer dúvida, de novo, pode abrir o áudio aí e me interromper. Me chamar. Eu não consigo ver todo mundo porque eu estou vendo os slides aqui, tá? 13ª. Agora eu quero que vocês me respondam qual dessas está incorreta a respeito da ceia. Agora é sobre a ceia. Uma delas não é verdade. Primeiro, só pode tomar a ceia quem for batizado. Segundo, a ceia é para todo cristão. Terceiro, tomar a ceia é uma ordem. E quarto, a ceia é um símbolo. A, B, C e D. 20 segundos. Qual dessas aqui é falsa a respeito da ceia? Uma alternativa que não é verdadeira. Qual delas? 5 segundos. Deu. Alternativa A. Só pode tomar a ceia quem for batizado. Gente, o batismo não é um símbolo? E se ele é um símbolo, a ceia é para todo crente. Então o batismo não salva. Você já é crente antes de se batizar. Então mesmo sem se batizar, talvez exista alguém aqui que ainda não se batizou, mas já entregou a vida para Jesus. Você é uma ordem, você tem que tomar a ceia porque você já faz parte do corpo de Cristo, né? Da família de Deus, você já é um cristão e a ceia vai lembrar a comunhão com o corpo, tá bom? Você não precisa ser batizado para tomar a ceia, tá? Eu sei que tem igrejas que pregam isso,
Mas no meu modo de entender, é uma maneira equivocada de interpretar as Escrituras, porque o batismo não garante salvação, não é condição para, e a ceia é para crente, e para ser crente não precisa ser batizado. Tá bom? Agora, é claro, se essa igreja que prega isso também crê que o cara precisa ser batizado para se tornar crente, aí já, pelo menos, está sendo coerente. Né? Está amarrando aí duas mentiras, mas pelo menos está sendo coerente. Tá? 14ª, estamos caminhando para o fim aí. Qual desses elementos abaixo, ou a qual desses elementos abaixo, o Espírito Santo não é comparado? Tem 3 aí que ele é comparado na Bíblia, mas tem um que ele não é comparado. Tá? O Espírito Santo é comparado a 3 destes. Um não. Qual é a alternativa que é falsa, que o Espírito Santo não é comparado? Tá bom? Alternativa A, ao vento. B, a uma pomba. C, a uma árvore. D, ao selo. 5 segundos. Muito bem. A alternativa correta, ou na verdade, né, aqui não corresponde, é a C. O Espírito Santo não é comparado a uma árvore na Bíblia. Ele é comparado ao vento, à pomba, ao selo, entre outros. Tá bom? Jesus sim é comparado a uma árvore, né? A videira. Ele fala: eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que está em mim, esse dá muito fruto. Mas é uma comparação a Jesus, não ao Espírito Santo. Pegadinha, hein? Quem caiu nessa? Muito bem. 15ª. Em qual texto bíblico nós encontramos a referência ao fruto do Espírito? Aí você tem que saber um pouquinho, né, nesse sentido de conhecer o texto. Todos eles aí são cartas de Paulo, então você já sabe que quem fala do fruto do Espírito é o apóstolo Paulo. Aí a pergunta é em Efésios 4? B, em Gálatas 5? C, em Filipenses 3? Ou D, em Colossenses 2? Eu admito que essa é difícil. É uma daquelas mais difíceis. Se você não conhece o texto, talvez você não lembre. Né? E se eu quisesse facilitar, eu teria colocado alguns textos do Antigo Testamento, porque a gente sabe que pelo menos é do Novo. E também muitos já sabem que foi Paulo que falou. Então eu dificultei um pouco mais, né? Porque finalmente aí tem uma mais difícil. E aí? Vou deixar aqui 30 segundos nessa, né? Para vocês pensarem bem. Não pode consultar não, hein? Nem ninguém. Nem nada, nem ninguém. Vamos lá. Mais 5 segundos. Chuta, né? Se não souber, tenta aí alguma. Só ver o povo coçando a cabeça aí. tá saindo a fumacinha, né? É bem isso. Vamos lá, a resposta correta é o texto de Gálatas 5:22. Ali narra o fruto do Espírito. E em sequência as obras da carne. Gálatas 5. Legal. Muito bem. Eu ia errar, mas aí tava na mensagem de hoje, então ajudou. Ah, tava na de hoje lá, né? Ah, rapaz. O pastor do Lucas, ele usou esse texto hoje. Aliás, o Lucas é muito bom, né, gente? Gosto muito das pregações dele, dos estudos dele. Muito bem. Eu não tava porque eu fui exatamente na igreja onde o Lucas é pastor. No lugar dele lá, é. Muito bem. 16ª. Olha só, hein? De novo. Qual dessas virtudes, falando do fruto do Espírito, não faz parte daquela lista do fruto do Espírito? Talvez então quem estava na mensagem de hoje no culto vai lembrar. Tem uma delas aí que não tem nada, não faz parte da lista do fruto do Espírito. Aquela lista ali em Gálatas 5. Uma dessas aqui não faz parte da lista de Gálatas 5. 20 segundos. Qual não é? Pronto. Não, ainda falta um pouquinho. Uma dessas não faz parte do fruto do Espírito. Resposta correta. A misericórdia não entra naquela lista. Tá bom? A misericórdia não entra como virtude que é fruto do Espírito. Tá?
Alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, tá tudo lá, mas misericórdia não tá naquela lista, tá bom? É um atributo de Deus que nós devemos ilustrar em nossa vida. E é óbvio que é o Espírito Santo que nos capacita para fazer isso, para ter misericórdia. Exercer a misericórdia, mas não está naquela lista, tá bom? 17ª. Agora pensando ali em 2 Coríntios 9:7, quem assistiu a aula sobre dízimo, né, sobre contribuição, oferta e tal. A pergunta aí é: de que maneira nós devemos contribuir conforme esse texto de 2 Coríntios? Sem tristeza, mas com alegria. Sem avareza, mas com liberalidade. Sem dúvida, mas com fé. Ou sem arrogância, mas com humildade. 20 segundos. Conforme 2 Coríntios 9:7. De que maneira nós devemos contribuir? Qual a alternativa correta aí? Vamos lá. 5 segundos. Pronto. Alternativa correta: A. Cada um contribua segundo propôs no coração, não por pesar ou tristeza, mas com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Se você só lembrasse desse finalzinho, já ia matar a charada. Deus ama quem dá com alegria. Claro que também tem que ser com fé, de maneira humilde e liberal, mas o texto fala que Deus ama quem dá com alegria. Muito bem. 18ª. Pergunta: quem escreveu Atos 1:8? Gente, né, aquele texto: receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ó, eu vou ajudar vocês aqui. Quem escreveu não é quem está falando ali as palavras do texto. É quem escreveu. Porque a pegadinha aí, não é quem está falando essas palavras, mas quem escreveu o livro e obviamente escreveu esse capítulo e esse versículo. Que não foi dividido assim, porque é uma carta, né, um livro. Nós é que dividimos em capítulo e versículo. Mas quem escreveu esse livro de Atos? Tá bom? Não é quem falou essas palavras, mas quem escreveu. 10 segundos. Pronto. Resposta correta: Lucas. Olha aí. Lucas que escreveu Atos, tá bom? Jesus foi quem disse essas palavras aí, né? Ele disse: vocês serão minhas testemunhas. Jesus é quem fala isso, mas quem escreveu foi Lucas. O médico, né? Amado Lucas. Muito bem. 19. Já ouviram falar nessa palavra? O cânon. O cânon que significa... Bom, eu não vou falar o que significa, que pode ser que apareça alguma coisa aí depois, né? Pode ajudar. Mas enfim, o que é o cânon? Alternativa A: é o conjunto de livros que compõem somente o Antigo Testamento. O conjunto de livros que compõem somente o Novo Testamento. O conjunto de livros que compõem tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Ou o conjunto de livros escritos por Moisés. O que é o cânon? Vamos lá. 20 segundos. Aí a pessoa fala: pastor, agora eu entrei pelo cânon. Sem sombra de dúvida. Parou? Olha aí, resposta correta. É o conjunto de livros que compõem a Bíblia, né? Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. A este conjunto de livros que foram identificados como inspirados por Deus é dado o nome de cânon. É o processo que reconhece dentro da história os livros que foram inspirados. Aliás, a palavra cânon no hebraico significa vara de medir, tá? Então é a ideia de que é a régua que determina, que mede, que analisou e concluiu quais, né, dentro dos critérios, seriam os livros ditos como inspirados
compondo tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Tá bom? Última pergunta. Na inspiração, o que aconteceu no processo de inspiração? O que acontece, né? Aqui, primeiro, Deus ditou as palavras da Bíblia para os autores humanos? Falando da inspiração bíblica, tá? Deus ditou as palavras da Bíblia para os autores humanos? B. Os autores humanos entraram em êxtase para escrever a Bíblia? C. Os autores bíblicos escreveram sem qualquer intervenção divina? Eles tiveram liberdade para escrever o que veio na cabeça deles. Deus não interferiu. E D. Deus supervisionou o que os autores bíblicos escreveram. Então eles tinham a liberdade, mas óbvio, com a supervisão do próprio Deus. Então a primeira, Deus ditou. Segunda, eles entraram em êxtase. Terceira, Deus não interviu, eles tiveram total liberdade. Quarta, Deus deu liberdade, mas supervisionou o que eles escreveram. 20 segundos. Mais 10 para terminar o nosso quiz. Resposta correta, então, a D. Deus supervisionou o que os autores bíblicos escreveram. Eles foram movidos pelo Espírito Santo, que é Deus. Está em 1 Pedro. Iluminados pelo Espírito, né? Homens santos falaram da parte de Deus, movidos, impulsionados pelo Espírito Santo. Tá bom? Essa é a ideia da inspiração. Deus não ficou ditando nada. Não teve aquela coisa de os homens entrarem em êxtase, né? Isso é coisa mais espírita, né, Bianca? Tipo Chico Xavier. E também não teve esse negócio de que foi a liberdade só do homem de escrever o que veio na cabeça deles, né? Não. Eles tiveram liberdade, sim. Cada um escreveu do seu jeito, dentro da sua cultura, das suas limitações, inclusive gramaticais, que quem conhece o original sabe que tem textos mais rebuscados no grego, mais clássicos, outros mais grosseiros, um linguajar mais popular. Mas todos eles foram movidos, guiados, supervisionados pelo Espírito Santo, que é Deus. Muito bem. Agora é o seguinte. Chegamos aqui nos finalmente. Olha lá. Pode abrir sua câmera aí, se você puder. Nós estamos terminando, não só a aula de hoje, mas o curso. Obrigado muito pela participação de vocês, pelo comprometimento aí com esses encontros. E eu queria só para a gente saber aqui, para ter uma ideia, nós tivemos ali 20 questões. Quantos acertaram pelo menos, eu vou começar por baixo, tá? Pelo menos 5. Todo mundo, né? Pelo menos 5, todo mundo acertou. Teve alguém que falou assim, pastor, eu não acertei nem 5. Alguém aí nesse caso? Fica tranquilo, vai repetir de ano nada não, tá? Só vai perder a salvação. O resto a gente... Tá bom. Quem é que ficou entre 5 e 10? Acertos. Legal. Muito bom. Legal. O Nicolas não consegue falar. Quando não consegue falar é porque acertou pouco, viu, gente? Tá assim. Aí, ó. Quem acertou entre 10 e 15? Opa, uma 10 aqui, tô vendo. Tá? E quem acertou de 15 a 20? De 15 a 20, a maioria, ó. Tá? Quem tá com a câmera aí, beleza. Algum comentário, alguma questão aí que ficou mais assim intrigante? O que vocês acharam? E quem quiser também aproveitar e dar algum testemunho sobre como foi esse tempo, fica à vontade, a gente está terminando também com isso, tá bom? Antes de orar, eu queria ouvir vocês. O que vocês acharam? Como é que foi a experiência? O que mais chamou a atenção? Pode falar aí, vamos lá. Eu gostei, pastor. É um jeito da gente interagir com as coisas de Deus, né? Óbvio. E às vezes é coisa assim, ali a primeira que eu errei, não lembrava mais de quantos livros no Velho, no Antigo e no Novo. Mas são coisas que é interessante a gente retomar, né? Não pode perder nenhum detalhe. Assim. Pode ter certeza, eu te garanto que é mais fácil que o Enem, viu? Ah, sim.
Ele faz. E aí, gente, mais alguém? Algum comentário? Não só sobre o quiz, mas pode falar do curso, o que foi bom para você, né? Pode fazer reclamação também se quiser. Quiser o número do Pix do pastor para depositar também, depois pode pedir. Vamos lá, oportunidade para você falar aí, para a gente terminar esse tempo aqui, antes de orar. E mais? Pastor, eu queria... Hoje foi bem interessante, né? Porque traz bastante... A gente reflete, né? Coisas que se acaba estudando, lendo, mas fica às vezes esquecendo, né? Então, quando você é impulsionado, isso traz a memória, né? E o curso em si, muita coisa a gente, né? Já foi um período da outra igreja que a gente participava. Bom. E foi muito gratificante rever tudo de novo, né? Traz à memória muitas coisas do início da nossa conversão, né? Muitas coisas que na caminhada a gente vai esquecendo, vai deixando um pouco de lado. Então, para mim foi muito bom assim rever vários assuntos, né? Voltar lá atrás no início da conversão, ver que o evangelho é simples, é humilde, né? A característica de Cristo assim é maravilhosa. Então foi um período muito bom para mim e para minha família. Um recomeço. Vamos recomeçar. Muito gostoso rever. Obrigado, gente. Deus abençoe. Valeu. Eu agradeço, pastor. Eu gostei bastante. E a Bíblia diz que a gente conhecer e prosseguir em conhecer, né? A gente nunca pode estar que sabe muito, sabe tudo. A gente sempre tem algo para acrescentar e para nos encher mais dele, né? Às vezes a gente só tem que, esvaziar um pouco de nós primeiro, né? E aí o curso acho que foi muito para isso também. Glória a Deus. Legal. Que bom, que bom. E assim, gente, mesmo vocês que já têm uma caminhada cristã, quando chega na igreja, eu tenho que participar da classe Vida Cristã, ouvir tudo de novo. O bom disso, além de a gente recapitular, que é sempre bom, é vocês conhecerem também o que a nossa igreja pensa em linhas gerais sobre as doutrinas, né? Porque às vezes você vem de uma igreja e fala, nossa, isso é tão diferente de onde eu vim. Então você sabe onde você está chegando. Ah, que bom, isso é muito parecido, é igual onde eu estava, o que eu ouvi, que eu aprendi lá atrás. Beleza, ótimo também. A gente está aqui para servir e essa classe mostra para quem está chegando, né, onde está chegando em termos de doutrina, o que essa igreja crê em linhas gerais, né? Questões básicas aqui. Que eu acho que é bom porque você já chega pisando num solo seguro. Você sabe onde você está pisando. Ah, essa igreja crê assim sobre salvação? Ah, ela crê assim sobre o Espírito Santo? Ah, então ela pensa assim sobre batismo? Ah, legal. Então, poxa, que legal. Tenho dúvida aqui ainda. Pode me procurar, pode conversar. E mesmo que você não concorde com alguma coisa, a gente respeita e está aqui para trocar ideia na Bíblia. Tá bom? Quem mais? Assim, pra mim, pessoalmente... desculpa, Daniel, pode falar. Pode ir, Aline, por favor. Então, pra mim, eu vou usar até as palavras da Daniele, né? É um recomeço mesmo. Fiquei afastada há 11 anos, me afastei de tudo que era destinado à igreja, a Deus, a tudo, me afastei mesmo e depois de um momento assim, de quase fundo do poço, a gente volta e entende que é recuperar, né, a fé realmente e aprender de Deus e reaprender e ter uma visão nova, né, um reencontro com a igreja em si, com o corpo, com uma liderança que fala da palavra, né, porque infelizmente muitas denominações a palavra fica em segundo plano, né, e a gente busca só emoção. E quando você vai para um lugar que está centrado na palavra, é muito importante. Para mim, pessoalmente, foi maravilhoso. Eu vi Deus em todos os encontros agindo para um renovo mesmo. Foi bênção. Muito obrigada. Obrigado, Aline. Deus abençoe pelo seu comprometimento também. Você, Reginaldo, sempre participando. Deus abençoe. A gente que agradece. Fala, Dani. Eu vou falar a respeito da forma como é elaborado mesmo, né? A didática, a questão da dinâmica, né? Da participação, a interação aí dos alunos. Eu acho que isso contribui para enriquecer o curso em si. Não é só
o professor falando, né? Mas com a possibilidade dos alunos, né, participarem, isso acaba, às vezes a dúvida de um acaba sendo dúvidas de outro, né? Fora que esse curso ele vai além, né? Hoje nós estamos aí com 12 pessoas aí, né? Vai muito além disso, né? Depois ele vai para o YouTube e isso acaba chegando a outras pessoas, né? Então, com certeza aí muitas outras pessoas vão também estar sendo abençoadas com todo esse conteúdo aí. Talvez lá na Glória, lá, né, nós conheçamos pessoas lá que falam, pô, eu me converti por causa daquela aula lá, né? Então, você teve de uma forma ou outra, você teve, foi relevante para que isso acontecesse, né? Foi um instrumento de Deus. Eu acho que hoje a mídia, ela possibilita isso, né? Um alcance além das nossas mãos, né? Do que as nossas mãos alcançam, do que os nossos olhos enxergam. Então, isso é de grande valia. Com certeza, esse é um benefício do online, né? Tem outras coisas que a gente perde por estar online, né? Dessa comunhão mais próxima, mas isso que o Daniel falou é verdade. Fica gravado e às vezes gente em todo canto que quiser pode acessar. E o bom dessa classe também é isso, né? Gente que vem com experiências diversas, né? E pode contribuir também. Com certeza vocês fizeram isso, né? Então isso foi muito válido, né, para todos nós aí. Mais uma vez, obrigado aí por vocês estarem firmes aí, fiéis nesse curso. Mais alguém? Muito bem. Gente, vamos fazer uma oração, então, agradecer a Deus por todo esse tempo juntos aqui e, né, pelo cuidado dele e por esses meses juntos aqui aprendendo um pouco mais da Bíblia, né? E a nossa intenção é sempre essa. Não é ficar falando de placa de igreja, vocês perceberam isso. Aliás, até o contrário, sempre tomando cuidado, falando para vocês que a gente não está aqui para criticar religião de ninguém, igreja de ninguém, né, denominação A nem B. A gente está aqui para buscar aprender juntos na Bíblia as verdades. Claro que a gente não sabe de tudo, a gente erra também, mas a nossa sinceridade de crescer, um ajudando o outro por meio da verdade, da palavra. E a verdade, né, nós temos que nos apegar a ela. Jesus falou, né, que ela nos libertaria nesse sentido, né? E ele é a verdade, tá? Então vamos andar com Jesus, vamos buscar Jesus. O curso vai terminar, mas continue lendo sua Bíblia, continue fazendo seu devocional, continue lendo literatura boa e qualquer questão que eu puder ajudar, eu estou à disposição de vocês. Quem poderia então encerrar esse tempo agradecendo a Deus, tá, pelo curso que nós tivemos aqui? Quem poderia fazer isso por nós? Senhor Deus, nós te louvamos e bendizemos por esse período, Pai, que tivemos, Senhor, onde podemos, Senhor, juntos aprendermos mais a Tua palavra, sermos relevantes, ó Deus, na comunidade em que estamos inseridos, Senhor, sermos relevantes para os irmãos que estão participando, Senhor, desse curso. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, obrigado pela liderança, Senhor, a qual o Senhor levantou e a disposição deles, ó Deus, em dedicarem do seu tempo, dessas horas, Senhor, para compartilhar o seu conhecimento conosco. Pedimos que o Senhor continue nos levando, ó Deus, a viver o que a Tua palavra diz, onde nós devemos crescer, Pai, na graça e no conhecimento do Senhor. Que o nosso coração esteja inclinado a isso, ó Deus, que possamos desejar, Pai, conhecer mais de Ti, que não nos limitemos, ó Deus, nesse curso inicial, Senhor, mas que, como o pastor mencionou, possamos, ó Deus, continuar lendo as nossas Bíblias, tendo o nosso momento de intimidade com o Senhor, e nos aprofundar mais, ó Deus, na Tua palavra. Em nome de Jesus, Deus.